Recentemente, eu passei por um processo muito complexo, então eu quero explicar para vocês um pouco aqui sobre a triangulação ou o triângulo de Karpman. Eu quero que você imagine um triângulo e nesse triângulo, em cada vértice do triângulo, vai ter 3 papéis. Num ponto vai estar o salvador, no outro ponto a vítima e no outro ponto o agressor. Eu quero que você associe o que eu vou te contar agora com a historinha da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho é uma vítima numa situação. Então, quando ela está na floresta, ela é uma vítima do que está acontecendo com ela naquele momento, porque ela é inocente naquilo. Existe na história também o lobo mau. O lobo mau está na história, ele também está ali no vértice do triângulo como quem? Como o agressor da história, porque ele quer pegar a Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. No outro ponto do triângulo, nós temos quem? O salvador, que é o caçador, que vai fazer o quê? Ajudar a Chapeuzinho Vermelho a resolver o problema e a se livrar do lobo mau. O que acontece nessa história? Tem várias versões na história da Chapeuzinho Vermelho. E eu quero fazer essa associação para vocês entenderem também a ligação disso com os papéis que a gente cumpre às vezes na nossa vida durante muito tempo. Eu digo muito tempo porque hoje pode ser que caia alguma ficha aí dentro da sua mente de que você talvez esteja sendo boazinha demais, como o Chapeuzinho Vermelho, inocente demais das situações, não consegue tomar atitudes para poder sair de coisas complexas nas quais você está vivendo, seja relacionamento, seja problemas no trabalho. Então, quando você se vê como a Chapeuzinho Vermelho, como aquela menina perdida ou muito boazinha, você percebe-se o quê? Que aquela inocência pode também estar destruindo você de alguma maneira, porque você não tem voz ativa, você não consegue sair disso, você precisa de alguém o quê? Para culpar e alguém às vezes para te salvar, né? Que é os 2 vértices do triângulo. Por que eu tô fazendo essa analogia? Para vocês compreenderem de maneira mais clara, tá? Se você for a Chapeuzinho Vermelho de alguma forma, você tá colocando um lobo mau como agressor na tua vida, entende? Ou tá esperando que alguém venha lhe salvar, tá? Esse é o papel do Chapeuzinho Vermelho e é o papel da vítima no triângulo de Karpman. E junto com as nossas emoções, eu quero instigar que você comece a pensar se realmente, se você continuar, como é que eu vou te dizer, se sentindo dessa maneira, tomando o mesmo comportamento sempre do mesmo jeito, se isso vai mudar as decisões na sua vida, vai mudar as coisas que você precisa mudar e modificar para você ter mais benefícios, se sentir melhor, tá? Eu sempre falo que as emoções são coisas muito complexas e às vezes a gente não quer sentir as emoções negativas, só que elas também são importantes para você detectar coisas, pessoas e comportamentos e aprender e evoluir com isso. No outro vértice do triângulo, quem que a gente tem ali? O salvador. Quem que é o salvador, que seria o caçador na história da Chapeuzinho Vermelho? É o cara que vem para salvar tudo, tá? Esse perfil de pessoa que fica nesse posicionamento do triângulo é o cara que também é bonzinho, mas que ele fala para outra pessoa, não precisa fazer isso, deixa que eu faço. E chega para outra pessoa e fala, deixa que eu faço. Eu faço, não precisa se preocupar, deixa tudo comigo, que eu resolvo porque eu consigo. É como se fosse uma síndrome do super-herói, tá? O salvador, ele faz isso às vezes durante uma vida inteira e sem perceber que esse vínculo, que ele se alimenta dessa conexão, desse comportamento, para ele se sentir bem, na verdade, ele sempre vai ter que ter alguém para salvar, tá? Então, quando você olha para esse triângulo, né, e ele tá aqui na ponta, o salvador ele fala, cara, eu preciso de uma vítima e eu preciso também colocar pessoas, né, como agressores para o quê? Tá sempre resgatando aquela pessoa do outro, tá? Isso pode ser um comportamento também, padrão de comportamento até vicioso, tá? Qual é o problema com o salvador, se você estiver se identificando aqui? É o que paga às vezes todas as contas, o que fala que ele dá conta de tudo, aí ele faz coisas de manhã, de tarde, de noite, e à noite não consegue dormir, fica muito ansioso. Pode ter várias crises de ansiedade por causa disso, porque não consegue lidar com tantas coisas, apesar dele achar que ele pode, que ele consegue, tá? Então chega um momento na vida que a pessoa com perfil de salvador, ela cansa de carregar o mundo nas costas. Esse é o negócio. Ela carrega todo mundo, ela fica ansiosa, ela não entende por que as pessoas que ela está salvando, entre aspas, não estão agradecendo. Elas não estão se sentindo gratas, elas não estão, poxa, eu consertei, eu fiz isso pra você, por que você não me agradece?
Entende? Então o que que acontece com o Salvador? Aos poucos ele vai ficando pesado, carregando coisas que não são dele. Só que ele não enxerga isso até o momento que ele fica procurando se sentir melhor, até que algo acontece que ele fala, não, eu não posso mais tentar fazer e resolver tudo pelos outros, eu tenho que focar em mim. Porque ele tem medo de olhar para dentro, de resolver as próprias emoções, cuidar das próprias dores emocionais, tá? Quem é um agressor, gente? O agressor é o perfil de papel que eu falo sempre, que é o que mais demora para procurar ajuda. Por quê? Porque ele é o cara que critica, é o cara que é controlador, é o cara que ataca com palavras, é a pessoa que às vezes ela tá tão ferida emocionalmente que ao invés de resolver com um leve diálogo ou conversar com as pessoas, qual a melhor forma de eu resolver isso com você, ela já sai jogando todo o lixo dela em cima da outra pessoa, tá? Agredindo-o verbalmente ou às vezes até fisicamente. O agressor, a gente coloca aqui em alguns pontos, não todas as pessoas, mas alguns pontos como os comportamentos mais narcisistas, tá? Então ele preocupa muito com o que ele está sentindo, com o benefício que ele vai ganhar, em detrimento do problema do outro, tá? Então ele olha para as pessoas, não que aquela pessoa é uma vítima e eu vou atacar ela, não. É um perfil de personalidade associado a uma energia mais alta, digamos assim, tá? Então é aquele controle, aquela crítica excessiva, e a vítima ela sempre vai se sentir injustiçada, ainda mais quando ela convive diretamente com uma pessoa com perfil mais agressor, né? E que completamente tem um perfil comportamental diferente do dela, né? Então, por isso que a gente traz muitos problemas aqui familiares, muitos problemas de convivência, dentro de casa, fora, no trabalho, de amizades, porque as pessoas simplesmente elas não entendem o papel que ela tá. Qualquer um desses papéis que você fica preso neles, eu tô dizendo por anos ou uma vida toda, isso traz prejuízo, tá? A vítima ela não pode ser vítima a vida toda, porque senão ela começa a ter sinais de depressão, ela não consegue produzir as coisas, ela se coloca num posicionamento que ela precisa do outro fazendo algo para ela, ou ela precisa daquela pessoa criticando ela para ela se colocar na posição de vítima. Então é muito complexo. O salvador ele precisa de alguém para salvar, e o agressor ele não entende nenhum dos outros lados e é a última pessoa que procura ajuda. Infelizmente, porque se o agressor só culpa os outros por dores que ele carrega, ele deveria ser uma das primeiras pessoas que tenta entender as próprias emoções. E não é isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? Principalmente aqui no consultório. Então, qualquer um desses vértices também, voltando, ele traz o quê? Ele traz prejuízo. Nós precisamos andar nessa triangulação, falar com os outros papéis. Ou seja, eu, Priscila, hoje estou numa posição aqui, conversando com vocês, falando um tema super importante. Eu estou numa posição aqui de salvadora com vocês, porque nesse momento eu preciso fazer isso. E você que está me assistindo, provavelmente você está precisando escutar essas palavras, entender melhor os seus comportamentos e as suas emoções, então você é uma vítima nesse momento. Se você não gostar desse vídeo, por exemplo, e quiser falar muito mal do meu cabelo, se sentir ofendido com alguma coisa que eu falei, provavelmente você vai fazer um comentário mal e vai criticar, que é o papel do agressor. Ou seja, você também está tão machucado que você não consegue receber coisas de fora que poderiam trazer benefícios para você e para sua saúde emocional, tá? Só um exemplo, né, que eu tô tentando dar para vocês aqui. E eu quero que você comente aqui também se você se identifica em alguma dessas coisas que eu falei. Se você deseja sair de ser como a Chapeuzinho Vermelho, se você queria parar de ajudar a família toda e sair do papel de salvador, ou se você agora se identifica como agressor e entende que isso está fazendo mal para você e para as pessoas que você ama e que deve procurar tratamento de alguma forma, tá? As nossas emoções, elas são muito importantes. E por muito tempo a gente não teve, como é que eu vou dizer? A gente não teve essa capacidade de parar e entender que sentir emoções ruins, quando as pessoas falam algo pra você, às vezes é uma coisa que você tem que perceber. Será que eu quero continuar em contato com essa pessoa? Será que eu vou continuar nutrindo esse relacionamento? Será que vale a pena? Será que eu não tenho que me posicionar? Será que eu não tenho que parar de fazer as coisas por ela, pra ela poder fazer? Entende como envolve várias coisas diferentes? A partir de agora eu vou falar vídeos e vou explicar um por um desse vértice dessa triangulação. Hoje eu fiz um vídeo mais geral, ficou um pouco comprido, né? Falei demais. Mas eu vou tentar depois falar sobre o papel de vítima,
sobre o papel do salvador e, por último, o papel de agressor, tá? Os mais importantes acho que são os primeiros, mas nenhum deixa de fazer sentido. Se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir para você compartilhar com outras pessoas, assistir até o final, deixar comentários, curtir, clicar ali no link, tá bom? Porque muitas pessoas precisam escutar e ter conteúdos de qualidade aqui na internet. E você pode ser responsável por isso, tá bom? Um beijo da doutora Priscila e até o próximo vídeo.